Hoje é a nossa live, nossa segunda live de aquecimento para a nossa jornada do medo ao púlpito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 11º episódio da nossa série Desbloqueando o Pregador que há em ti. Aqui eu ensino tudo o que você precisa saber para vencer o medo de pregar em apenas 3 meses, mesmo que não tenha pregado a sua primeira mensagem. Eu sou Patrick Marques e o tema de hoje é: tenho medo de não ser bom bastante para o ofício de ser um pregador ou uma pregadora da palavra de Deus, tá bom? Então, essa é uma live de aquecimento para a nossa jornada do medo ao púlpito, que vai acontecer do dia 11 ao dia 15 de abril, ok? Então, vamos que vamos aqui para a nossa live. O tema da nossa aula, então, recapitulando aqui, o tema da nossa aula é: tenho medo de não ser bom bastante para o ofício de pregador, tá bom? Então, vamos lá. Quando alguém sente esse sinal aí, esse medo, é sinal de quê? Então, isso é uma perguntinha que, às vezes, né, a pessoa sente esse medo de não ser bom bastante para ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. E sentir esse medo aí seria sinal de quê, pastor? Medo de não ser bom bastante. Bom, aí nós temos um primeiro princípio aqui, que é a questão emocional. E tem uma coisa muito interessante aqui que nessa questão emocional, que é a questão do complexo de inferioridade. Isso se dá por alguns motivos. Primeiro motivo do complexo de inferioridade: de você achar que você não é bom o bastante aí para o ofício de pregador. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão entrando aí no YouTube, no Facebook e também no Instagram, tá bom? Então, esse complexo de inferioridade, ele está baseado em algumas coisas. Primeira coisa, anote isso aí, tá bom? Nós estamos falando aqui de um princípio básico de gestão emocional, que trabalha essa questão do complexo da inferioridade. Eu só vou me achar inferior a alguém quando este alguém, coloca isso aqui, eu só vou me achar inferior a alguém quando este alguém for de verdade, tá? Melhor do que eu. Só que para eu saber que essa pessoa é melhor do que eu tenho que me comparar com ele. E aí que está. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra e um palestrante dizia assim: você sabia que o número 1 ele não se compara com o número 2? Mas você sabia que o número 2 se compara com o número 1? Por quê? Se ele é o número 1, ele só vai competir com ele mesmo, não é certo? Agora, o número 2, ele está competindo com o número 1. Então, logo, pastor, o que isso tem a ver com o pregador? Isso tem a ver com pregação. Calma aí. Fique em paz que eu vou chegar lá. Quero colocar isso aqui na sua cabeça. O que é o complexo de inferioridade? Você vê que os dois são iguais. São pessoas. Mas só pelo fato de uma pessoa estar numa situação mais elevada do que a outra, a de baixo pensa que de cima, sabe, é melhor que ele. Mas não é que ele é melhor do que ele se dedicou mais para estar ali. Ele cometeu menos falhas, ele cometeu menos erros para estar ali onde ele está. Ele investiu tempo. Coloca isso aqui, ó. Se você quer ser um pregador de sucesso, uma pessoa que realmente vai estar pregando a palavra de Deus de uma maneira impactante, ganhando almas, transformando vidas, prepare-se para uma coisa: gastar tempo, investir tempo com Deus. Tempo com Deus. E não só tempo com Deus, tempo para Deus. Então, tem coisas que você vai fazer diretamente você com Deus e vai
ter coisas que você vai fazer indiretamente para Deus. Exemplo claro: oração, jejum, leitura da palavra. Isso são coisas que você faz direto para Deus. Mas vão ter outras coisas que você vai ter que fazer que são coisas indiretas para Deus. Tá bom? Que seria o quê? Estudos, cursos, conferências, seminários e, mais do que isso, fazer a obra de Deus, né? Você literalmente ir lá fazer a obra do Senhor. Enfim, nós estamos falando aqui dessa questão da gestão emocional. A pessoa se acha inferior. Isso é um sinal de quê? De que ela tem, né, esse complexo de inferioridade e que realmente ela não está se dedicando 100%, tá? 100% do seu tempo, da sua energia para aquilo que ele ou ela tanto almeja, que é lograr, né, fazer acontecer, ser um pregador da palavra de Deus ou ser uma pregadora da palavra de Deus. Então, isso é sinal, né, primeiro, que a pessoa tem complexo de inferioridade, depois, esse é um sinal da pessoa não se dedica o suficiente. E a terceira coisa isso é um sinal também que a pessoa está olhando para o lado errado. Errado. Como assim eu não vou ser bom o bastante? Não existe essa pessoa bom o bastante para ser pregador, para ser pregadora. Você está olhando para o lugar errado. Por quê? Toda vez que nós olharmos para nós mesmos, nós vamos encontrar o quê? O quê? Falhas. Você, toda vez que você olhar para si mesmo, você vai encontrar falhas. Falhas. Agora, toda vez que você olhar para Deus, você vai encontrar o quê? Perfeição. A palavra dele é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. E você está ali para transmitir algo perfeito. Pastor, então logo tem um mistério aí. O imperfeito, que somos nós, sabe? Imperfeito pelo pecado. Nós, imperfeito, vamos transmitir algo perfeito, que é a palavra de Deus. Ih, pastor, esse negócio aí vai dar problema. Vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque como que positivo e negativo vai ser uma coisa positiva? Vai dar problema. É aí que entra, irmãos, sabe? O Espírito Santo e a sua preparação. Lado espiritual e o lado humano. Os dois têm que andar em conjunto. Os dois têm que andar em conjunto. E é aí que a pessoa pensa assim, e eu já vi muita pessoa, irmão, que ora, jejua e tal, pensar isso. Não, eu não sou bom o suficiente para ser um pregador. E aí que tal? Não confunda medo de não ser bom bastante com falta de oração e jejum. Sabe? Porque eu conheço muita gente que ora muito, jejua muito, tem uma vida espiritual tremenda com Deus, mas quando chega diante da igreja, ele trava. Ou ela simplesmente trava, esquece aquilo que ia falar, não sabe dar prosseguimento na mensagem. E aí, quando a pessoa chega em casa, que é o problema, que ela começa a se frustrar e ela pensa assim: poxa, peraí, mas eu orei, eu jejuei, eu paguei o preço, eu fiz isso, fiz aquilo outro, cheguei lá e foi, meu Deus, terrível, terrível. A igreja não recebeu a palavra, eu nem chegou um momento que eu não sabia mais o que estava falando e comecei a pregar daqui, pregar dali, pregar de lá e Jesus, o que aconteceu? O que aconteceu? É o seu lado humano. Então, o seu lado espiritual foi alimentado, mas o seu lado humano, ele não foi alimentado. Não, peraí, pastor, que negócio é de lado humano? Que negócio é de lado humano? Deixa eu entrar aqui, irmãos, de uma maneira mais explicativa para trabalhar isso aqui com vocês. Olha só, toda vez que nós vamos pregar completos, corpo, alma e espírito. E muitas pessoas falam assim: não, pastor,
o Espírito Santo vai vir sobre mim e eu vou pregar e eu vou falar com autoridade, e vai acontecer e Deus vai bradar e tá, né? Nós sempre pensamos assim. Fomos ensinados assim, trabalhar a nossa mente assim. Só que aí chega diante da igreja, trava, esquece, fica nervoso, bloqueia. É um caos terrível. E aí você acha que o problema é que realmente eu não sou bom bastante. Mas não existe esse negócio de bom bastante. Todos nós temos que ser treináveis. Sabe? Ou seja, você tem que passar por um aprendizado. Os discípulos aprenderam com Jesus. Todos nós temos que aprender, querendo ou não querendo. E quando eu falo do lado humano, eu estou falando das suas emoções. Das suas emoções. Por que uma pessoa sente medo de falar em público? Será que ela não leu? Será que ela não orou? Será que ela não jejuou? É só isso mesmo? Tem várias outras coisas que estão envolvendo nisso aí. Às vezes é a timidez. Às vezes a pessoa é insegura. Às vezes a pessoa queimou etapa, sabe? Às vezes a pessoa não tem noção nenhuma do perfil comportamental dela. Então ela não sabe administrar isso aí. E aí, chega lá, a pessoa orou, a pessoa se consagrou, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo e trava. Então, jejum e oração vai alimentar o seu lado espiritual. Jejum, oração e Bíblia. Mas a preparação antes da pregação vai alimentar o seu lado humano, que trabalha as suas emoções. As suas emoções. E o que seria isso aí, meu querido Patrick? O que seria isso aí? Então, por exemplo, se você sabe organizar as suas ideias, se você sabe preparar um sermão da maneira correta, se você sabe interpretar o texto pela qual Deus te revelou, se você sabe o que é você se portar diante de uma plateia, morreu Maria. O seu lado humano está preparado. Porque o lado humano está baseado em 5 pilares. Profundidade bíblica, e quando eu falo profundidade bíblica, eu não estou falando leitura da Bíblia, eu estou falando análise profunda da Bíblia. Profundidade bíblica, gestão emocional, olha isso aqui, gestão emocional, homilética, hermenêutica e oratória. Então, você tem 5 pilares na qual você tem que estar embasado para alimentar o seu lado humano. E o seu lado espiritual? Quantos pilares eles estão embasados? Oração, jejum e Bíblia. Tá vendo? O lado espiritual, com 3 pilares, você consegue manter ele. Agora, o lado humano, você precisa de 5 pilares. Unindo esses 8 aqui, você tem uma base, uma alicerce, que você é capaz de pregar em qualquer ambiente. Eu te garanto isso aqui que eu estou te falando de verdade e de coração. Seguimos aqui, então. Os irmãos do YouTube, Instagram, Facebook, estão entendendo isso aqui, essa aula? Coloca aí, eu. Estou entendendo. É isso aí. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Olha só. Eu sempre gosto de usar uma analogia. Eu sempre gosto de usar uma analogia do seguinte. Você deixaria um clínico geral operar o seu coração? Fazer uma cirurgia lá no seu coração? Você deixaria um clínico geral operar o seu coração? Coloca aí nos comentários para eu saber aí, os irmãos do YouTube, os irmãos do Instagram e do Facebook. Você deixaria? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você deixaria um clínico geral operar o seu coração?
Eu, na verdade, irmãos, eu, Patrick, não deixaria. As irmãos aqui, ó, não, não, não. Eu não deixaria. Por quê, pastor? Por quê? Porque o clínico geral, ele não é especialista em coração. Ele não é um expert para operar coração. O nome já diz clínico geral. Ele não é um especialista, ele não é especializado em nada. Ainda que ele estudou alguma coisa de coração lá, ele na faculdade, mas ele não se especializou naquilo ali. Ele não praticou aquilo dali. É a mesma coisa dentro da igreja, é a mesma coisa. Por que a pessoa acha que ele não é bom bastante? Porque ele é um pregador clínico geral. Ele é um pregador clínico geral. Quem é o pregador clínico geral? Ele sabe de tudo um pouquinho, mas não sabe de nada. Né? Ele sabe de tudo um pouquinho, mas não sabe de nada. Outro dia eu estava vendo aí um camarada, num dos vídeos aí, ele colocou assim que ele não sabe o que acontece com ele. Que ele revela, ele passa revelação, visão, profecia, isso, aquilo, outro e tal, e ele sente que as pessoas não entendem nada daquilo que ele prega. Porque as almas não estão se convertendo. E o que estava de errado com ele? O que estava de errado? Você começa a casa pela fundação, pela sapata ou pelo telhado? Aí que está o negócio. Você começa a casa por baixo, pela fundação ou pelo telhado? Então, tem muita gente que pula essa etapa de preparação, de se especializar, de estudar, de investir, de, sabe, apostar, investir tempo naquilo pelo qual ele quer ser. Porque tem gente que valoriza ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. Agora, tem outras pessoas que não, que acham que nada. Mas então, o negócio é o seguinte: eu oro, chego lá, abro a Bíblia, é aqui que Deus quer falar. Irmão, pega a sua Bíblia aí, olha aqui, ó, Deus está falando aqui. Ó. Ou seja, não tem, sabe, nenhum zelo, nenhum cuidado em levar a palavra de Deus. Aí você se prepara para ser médico, você se prepara para ser advogado, você se prepara para ser na outra profissão aí, irmãos. Você se prepara para ser mecânico, se prepara para ser um monte de coisa, mas não se prepara para ser pregador. Não se prepara. E aí acha, eu já vi muito isso, a pessoa acha que para ele pregar, ele não precisa investir tempo estudando, se preparando, se qualificando, nada. O negócio é ir lá, orar, jejuar, ir lá e descer o bambu. E não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca, tá? Então, para o cardiologista fazer uma operação, ele teve que estudar para aquilo dali. Ele teve que se preparar para aquilo dali. Não, pastor, mas os discípulos de Jesus, eles não se prepararam. Eles simplesmente andaram com Jesus. Ah, eles simplesmente andaram com Jesus? E os ensinamentos que Jesus deu para eles? Foi 3 anos e meio de palavra, meu irmão, de preparação. Jesus não soltou os discípulos assim, não. Ó. Quando Jesus fez a primeira comissão, que ele enviou os discípulos de 2 em 2, na primeira comissão, antes, quanto tempo os discípulos passaram aprendendo, estudando? Depois, a segunda comissão foi enviada, que Jesus enviou 70, sabe? Na segunda comissão, quanto tempo, da primeira para a segunda, os discípulos passaram aprendendo, para depois ir pregar a palavra de Deus. E aí eu vejo muita gente ignorante dizendo assim: não, pastor, os discípulos estavam com Jesus, a presença de Jesus deu palavra para eles. Jesus ensinou eles. Eles estavam passando por um colégio apostólico, eles estavam aprendendo com o melhor
e maior mestre que já passou nessa humanidade. Então, aquilo que nós aprendemos hoje com 10 anos, os discípulos aprenderam com 3. Aquilo que nós levamos, às vezes, a vida toda para aprender, os discípulos aprenderam com 3 anos. Entendeu? Mas entre a primeira comissão e a segunda comissão, tem um espaço de tempo. Tem um espaço de tempo, que é chamado de quê? Preparação. Preparação. Então, você só tem medo de não ser bom bastante para o ofício de pregador porque você não passou por uma boa preparação. E uma boa preparação, ela está baseada nesses 5 pilares que eu te falei aqui. Profundidade bíblica, gestão emocional, homilética, hermenêutica e oratória. São 5 pilares. 5 pilares que nós temos que prezar para avançar, tá bom? Então, seguimos aqui. E aí, eu tenho um exemplo claro aqui, ó. Como era minha esposa no início, quando eu comecei a ajudar ela. A minha esposa era uma pessoa que ela não pregava. Ela, antes de nós sairmos para o campo missionário, ela teve uma experiência. No ano de 2013, ela teve uma experiência, pregou pela primeira vez, ficou frustradíssima, falou que nunca mais iria pregar. E aí, no ano de 2014, no próximo ano, nós fomos para o campo missionário. E chegou lá no campo missionário, eu tive que cuidar de 3 igrejas. 3 igrejas, sem obreiro. Então, ou seja, eu fazia culto de segunda a segunda. Não tinha descanso, não tinha folga, não tinha nada. Segunda a segunda, visitar os irmãos, evangelizar. Então, era uma rotina muito pesada. Até que eu cheguei para ela e conversei com ela. Olha, eu preciso da tua ajuda, preciso que você me ajude a pregar. São 3 igrejas. São 3 igrejas. Então, ela, pela necessidade da obra de Deus, ela deixou eu ajudar ela. E eu comecei a ajudar ela. Comecei a dar dicas, comecei a mostrar para ela o caminho que ela tinha que percorrer para ela desbloquear esse medo que ela tinha também. De que ela achava que ela não era boa o suficiente para ser uma pregadora, pelo perfil dela, né? Um pouco mais retraída, mais tímida. Então ela pensava que não, eu não sou boa o bastante para ser uma pregadora. Como que eu vou pregar a palavra de Deus? Não tem como, eu não sei gritar, dar cambalhota, girar e tal. Né? A pessoa mais tímida. Foi aí que eu fui colocando na cabecinha dela que pregar a palavra de Deus não é pegar o microfone, pega o microfone e pregar o microfone não é sair gritando, não, irmão. Eloquência é diferente de edificação. Eloquência é diferente de edificação. Tem muita gente que vai pregar de maneira eloquente, mas que ninguém vai entender nada. Então, se você não sabe pregar com eloquência, mas com entendimento, preze pelo entendimento, porque o entendimento vai trazer edificação. Então, se você traz edificação para a igreja, se você transmite a palavra de Deus com clareza, com atitude, com graça, com unção da paz de Deus, com certeza as pessoas vão sentir a edificação. As pessoas vão ser edificadas, vão ser transformadas, né, pelo poder que há no nome de Jesus na tua vida. Agora, quando eu falo isso, eu não falo aqui para denegrir a imagem da minha esposa, simplesmente para te mostrar que ela passou por um processo até chegar aqui hoje. Hoje, eu posso sair da igreja e deixar ela pregar tranquilo, que eu tenho certeza que ela vai pregar a palavra de Deus tranquilamente. Tranquilamente. Agora, ela teve que passar por esse processo. E ela passou por esse processo e conseguiu vencer. Isso que aqui que é o mais importante. Ela conseguiu vencer. Agora, aí você pode pensar, não, pastor, mesmo assim eu tenho medo de não ser bom bastante. Então isso é um sinal
que eu não tenho chamada da parte de Deus para ser pregador. Espera aí, vamos pensar uma coisa aqui. Quem tem chamada para ser pregador? Alguém sabe me dizer aí? Quem tem chamada? Quem está no YouTube, no Facebook, no Instagram? Quem tem chamada aí para ser pregador? O que precisa essa pessoa para ter chamada de pregador da parte de Deus? Essa pessoa precisa do quê? De uma confirmação, de um anjo descer no céu e falar com ela, de Deus descortinar a terra e falar com ela. Na minha humilde opinião, essa pessoa precisa obedecer o que está escrito em Marcos 16:15. É isso aí, ó. A irmã colocou aqui, todos têm. É isso que Jesus disse. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Aqueles que creem e for batizado serão salvos. Os que não creem serão condenados. Condenados. Estes sinais seguirão os que creem. Né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só, coisa interessante. Nós temos chamado, tá? Né? Lá no finalzinho que as pessoas usam fora do contexto, vira um pretexto. Então as pessoas usam esses chamados, pastor, mas poucos são escolhidos. Espera aí, meu irmão. Deus falou isso aí para os discípulos, que é a representação da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra continua viva nas nossas vidas. Ou seja, todos têm chamado. Não é que uns nasceram com a estrela na testa e outros não nasceram com a estrela na testa. Uns, o raio do Espírito Santo caiu sobre ele e o outro não caiu. Um sentiu um arrepio e outro não sentiu. Não existe isso, pelo amor de Jesus. Que obedeceram, são pessoas que obedeceram Marcos 16:15. A irmã Francisco colocou aqui, eu tenho o Senhor. É claro isso. Se você obedecer o ídolo do Senhor, ide por todo mundo pregar o evangelho, irmão, minha irmã, naturalmente. É sério isso. Naturalmente, você vai ver que a palavra de Deus, ela vai ser pregada na sua vida. É claro, você vai ter que aprender a vencer os seus medos? Sim. Isso é normal. Para isso eu estou aqui. Para te ajudar nesse processo. Para você conseguir vencer, superar todos esses obstáculos, esses medos, essas dificuldades na qual vocês vão passar, ou talvez até mesmo já estão passando. Então, qual seria a melhor maneira de perder esse medo? De não ser bom bastante para o ofício de pregador ou pregadora. Uma das maneiras de você conseguir vencer este medo é melhorando a sua questão, dessa questão que eu falei primeiro aí, de você se achar inferior às demais pessoas, ou seja, você parar de olhar para os outros pregadores que você admira ou que tem na tua igreja, parar de olhar em qual sentido? De comparação. E você ficar se comparando com aquelas pessoas. E começar a ver que toda
que você for pregar a palavra de Deus, você está fazendo um pequeno progresso. Você está avançando, lentamente, mas está avançando. Alguma coisa dentro de você, se for pregar, você tem que comparar você mesmo, coloca isso aqui na sua cabeça. Toda vez que você for pregar, você tem que se comparar a você mesmo há 3 meses atrás. Então, se você olhar para você há 3 meses atrás, você vai fazer uma pergunta: o que mudou? O que mudou na minha vida? O que mudou em mim como pregador, como pregadora? Mudou alguma coisa? Ou está a mesma coisa, não mudou nada? Então, isso aí é a primeira coisa que você tem que ponderar. Mudou alguma coisa? Eu como pregador, eu como pregadora, mudou alguma coisa na minha vida há 3 meses atrás? Olha como é que eu era, olha hoje como que eu sou. Então, das primeiras maneiras para você vencer este medo de não ser bom bastante para ser um pregador é você fazer essa retrospectiva, né? Há 3 meses atrás, como que eu era? E como que eu sou agora? O que que mudou? Então, você para de olhar para as pessoas e começa a olhar para você. E aí você vai ver que, na verdade, você está debaixo do ID do Senhor, Marcos 16:15. Então, você já é um pregador, já é uma pregadora. Agora, você precisa fazer o quê? Aperfeiçoar a tua caminhada. Ou seja, aquilo que os erros que você cometia há 3 meses atrás, agora você não pode cometer mais. E a pior coisa é você falar assim, não, o Espírito de Deus é que vai falar, eu não vou fazer um esboço, não. Aí você vai pregar a palavra, você começa a pregar e você começa a falar aquilo que vem na sua cabeça e você vai levando a igreja assim, ó, pam, 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 pam. Você não leva a igreja nisso aqui, ó. Raciocínio lógico. Você tem que tirar a igreja do ponto A até o ponto B. E para você fazer isso aí, você tem que trazer a igreja num raciocínio lógico. Se você começa a pregar sobre Davi, termina lá em João, na ilha de Patmos, e aí? Olha, irmã Francisca, que benção, irmã Francisca. Ver, né, esse comentário da senhora aqui, minha irmã. Vou até colocar aqui, ó, na tela aqui, ó. Olha que comentário maravilhoso, que me alegra demais no meu coração. Depois que comecei a estudar com o Senhor, o medo sumiu. Glória a Deus, minha irmã. Que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Isso aqui é uma alegria no meu coração eu receber este comentário aqui, porque eu vejo que realmente, né, Deus está trabalhando na minha vida e na vida dos meus alunos, para a glória dele, né? Para a glória dele, para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. E isso é muito interessante, meus irmãos, que nós venhamos entender o quê? Que é um processo. Nós temos que passar por esse processo. Nós temos que evoluir nesse processo, sabe? Nós temos que evoluir. Então você tem que saber, não, sermão expositivo eu prego quando? Sermão temático eu prego quando? Sermão textual eu prego quando? Sermão objetivo eu prego quando? Entendeu? E aí você entende o quê? O seu perfil comportamental. Não, eu sou mais melancólico, então eu estou pendente mais para esse modelo de mensagem. Não, eu sou uma pessoa fleumática, então eu estou pendente mais para esse lado. Eu sou uma pessoa colérica, então eu tenho mais esse perfil comportamental. Perfil comportamental, eu já trouxe essa aula aqui para vocês, tá? Que tem gente que acha que isso não tem nada a ver com o seu pregador, mas se engana, porque isso tem muito a ver, muito, mas muito a ver mesmo, sabe? Muito a ver mesmo. Se você não se conhece, você não sabe o que você vai esperar mais adiante aí para frente, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Como foi que eu descobri isso? Como foi que eu descobri isso? Porque um dia eu também pensei que eu não era bom bastante. Eu me lembro até hoje.
da minha primeira pregação na igreja. Eu preguei a primeira vez na igreja, na minha cabeça foi uma benção. Na minha cabeça foi uma benção. Meu Deus, eu fui lá e preguei igual meus pregadores que eu admirava, dos Gideões, aquela coisa toda, foi uma benção, fogo caiu, a glória de Deus desceu. Até eu ouvir alguém que estava ali, ouvi o feedback de alguém que estava ali. Me disse que não entendeu nada do que eu preguei, que não entendeu nada, e que se eu fosse pregar no domingo que vem, ela nem na igreja ia vir. Então ela foi sincera. Ela foi sincera porque quando a pregação é impactante, a pessoa vai falar bem de você. Vai falar bem, olha como Deus usou fulano de tal, olha que mensagem tremenda, Deus falou comigo, aquilo ficou marcado no meu coração e eu estou sentindo aquilo até agora, sabe? Ou seja, aquilo vai soar bem. Agora, quando a mensagem for a mensagem sem edificação espiritual, que não trouxe edificação nenhuma, transformação nenhuma na vida das pessoas, logo as pessoas tendem a falar a verdade, sabe? Você pregou e não pregou nada. Não pregou nada. Então eu descobri isso da pior maneira possível, ou seja, através de críticas destrutivas. Destrutivas. Ontem eu falei sobre os 3 grupos que sempre vai haver quando você estiver pregando na igreja. O primeiro grupo são as pessoas que vão criticar você destrutivamente. O segundo grupo é o grupo dos bajuladores, que não vão falar mal, vão fazer complô contra você, mas na sua frente é uma coisa, atrás de você é outra coisa. E aquelas outras pessoas que vão ter coragem de vir falar com você, mas que vão trazer uma crítica construtiva, vão dizer, olha, irmão, você foi uma benção, você pregou bem hoje, você trouxe isso, aquilo outro. Olha, só aquele pontinho assim que você precisa mudar, tá bom? Então, ou seja, você analisa, tem verdade nisso aqui ou tem inveja? Então, uma vez que você vê que tem verdade, você toma aquela crítica para você e diz assim, não, realmente Deus me abençoou aqui. Deus me abençoou e eu tenho que melhorar aqui nesse ponto. Eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar ali, eu vou melhorar. Então, eu aprendi da pior maneira possível. Eu não tive essas pessoas para dizer para mim assim, olha, melhora aqui, melhora ali, melhora cá. Não, só pancada. Pancada desses 2 grupos. O grupo da crítica destrutiva e o grupo dos bajuladores. Só eu nunca tive um mentor. Isso é uma das vantagens de você também ter um mentor, ter alguém para te mentorar, para dizer para você, olha, vai para aqui, vai para ali, vamos para cá, vamos para lá, entendeu? Para você começar a colocar em ação aquilo que você, né, vai estar exercendo, que é o seu ministério, a sua chamada. Então, se você acha que você não é bom bastante para o ofício de pregador, esse é um sinal que você está realmente aí com o complexo, tá, de inferioridade, e você precisa tratar disso aí, ver as bases, ver todos os alicerces, os lugares, aonde você errou, em que você errou, aonde você precisa melhorar e avançar. E parar de se comparar com os outros. Não se compare com os outros, se compare com você mesmo há 3 meses atrás. Não se esqueça. É você que o número 1, não se esqueça, o número 1, ele não se compara com o número 2, mas o número 2 sempre vai se comparar com o número 1. Você tem que decidir qual dos 2 lugares no pódio você quer estar, no 2 ou no 1, tá bom? Que Deus e Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Um abraço do pastor Patrick. Agora eu tenho uma live com os meus alunos, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Nos vemos aí na segunda-feira, se Deus assim quiser, e eu sei que Ele quer.